Você já reparou naquela bolha estranha embaixo da frente dos navios cargueiros? Aquela protuberância que fica submersa e que 99% das pessoas nunca prestaram atenção? Hoje você vai descobrir que essa estrutura aparentemente simples economiza milhões de dólares por ano e é uma das invenções mais geniais da engenharia naval. Prepare-se porque a história por trás do bulbo de proa vai te surpreender. E os números vão te deixar de queixo caído. Fica até o final porque você vai entender por que essa bolha mudou completamente a navegação mundial. Primeiro, vamos esclarecer o que diabos é essa coisa. O nome técnico é bulbo de proa. É aquela estrutura arredondada que fica submersa logo abaixo da linha d'água, na parte da frente do navio. E sabe o mais incrível? A maioria das pessoas que vê navios todos os dias, em portos, em fotos, em vídeos, nunca reparou que essa coisa existe. Ela fica escondida debaixo d'água, então só é visível quando o navio está em doca seca ou em águas muito rasas. Mas essa estrutura invisível é responsável por economizar entre 12% a 15% de combustível em grandes navios. Estamos falando de milhões de litros de combustível economizados por ano em um único navio. Para você ter uma noção, um porta-contêineres grande consome cerca de 200 a 300 toneladas de combustível por dia. Uma economia de 15% significa poupar até 45 toneladas de combustível diariamente. Multiplica isso por 365 dias. São mais de 16 mil toneladas de combustível economizadas por ano em um único navio. Com o combustível marítimo custando cerca de 600 dólares por tonelada, estamos falando de uma economia de quase 10 milhões de dólares por ano, por navio. E existem milhares de navios com bulbo navegando pelos oceanos. Mas como diabos uma bolha submersa consegue economizar tanto combustível? A resposta está na física das ondas. Quando um navio se move pela água, ele cria ondas. A proa, parte da frente, empurra a água para os lados, criando o que engenheiros chamam de onda de proa. Essa onda representa resistência. Quanto maior a resistência, mais energia o navio precisa gastar para se mover, e mais combustível é queimado. Aqui é onde o bulbo entra em ação com sua mágica da física. O bulbo fica posicionado estrategicamente abaixo da linha d'água. Quando o navio se move, o bulbo também cria uma onda. Mas aqui está o truque genial. A onda criada pelo bulbo está em fase oposta à onda criada pela proa. O que isso significa? As duas ondas se cancelam, é o princípio da interferência destrutiva. A onda do bulbo literalmente destrói parte da onda de proa, reduzindo drasticamente a resistência total. É como ter dois sons com frequências opostas que se anulam. Só que aqui estamos falando de ondas gigantes criadas por navios de 300 metros de comprimento. Mas a história de como isso foi descoberto é ainda mais fascinante. O bulbo de proa foi inventado quase por acidente no início do século XX. Engenheiros navais americanos estavam testando designs diferentes de cascos e perceberam algo estranho. Alguns navios com cascos defeituosos, que tinham protuberâncias na proa, navegavam mais rápido que o esperado. Levou anos de pesquisa para entender por que isso acontecia. Testes em tanques de água, cálculos complexos de hidrodinâmica, simulações, até que finalmente compreenderam o princípio da interferência de ondas. Os primeiros navios a usar bulbos de forma intencional foram os navios de guerra no início dos anos 1900, mas eles não eram usados para a economia de combustível. Eram usados para ganhar velocidade em combate. Só décadas depois, nos anos 1960 e 1970, com a crise do petróleo tornando o combustível extremamente caro, é que a indústria marítima comercial adotou massivamente o bulbo de proa, e mudou tudo. Hoje, praticamente todo navio cargueiro grande tem um bulbo de proa. Porta-contêineres, petroleiros, graneleiros, navios de cruzeiro, todos usam essa tecnologia. Mas não é simplesmente soldar uma bolha em qualquer navio. O design do bulbo precisa ser extremamente preciso. O tamanho, formato, posição e ângulo do bulbo variam completamente dependendo do tipo de navio, velocidade de cruzeiro, formato do casco e até das rotas que o navio vai fazer. Um bulbo projetado para um navio que navega devagar, como um petroleiro gigante, é totalmente diferente do bulbo de um navio rápido, como um ferry ou navio de passageiros. Se o bulbo for mal projetado, pode até piorar a eficiência. Em vez de economizar combustível, vai desperdiçar mais. Por isso, engenheiros navais passam meses fazendo simulações computacionais e testes para otimizar cada bulbo. E o design não é apenas uma bolha simples. Existem dezenas de formatos diferentes, bulbos cilíndricos, elípticos, em forma de lágrima, em delta, cada um otimizado para condições específicas. Alguns bulbos têm mais de 15 metros de comprimento. Em navios gigantes, o bulbo pode ter o tamanho de uma casa, e tudo isso fica escondido debaixo d'água, trabalhando silenciosamente para economizar combustível. A eficiência do bulbo também depende muito da velocidade. Bulbos funcionam melhor em certas velocidades de cruzeiro. Por isso, navios modernos têm seus bulbos projetados especificamente para a velocidade na qual vão operar a maior parte do tempo. E aqui vem outro detalhe fascinante. O bulbo precisa estar na profundidade certa. Se o navio está muito carregado e afunda mais na água, o bulbo pode ficar profundo demais e perder eficiência. Se está muito leve e flutua alto demais, o bulbo pode ficar próximo demais da superfície e também perder eficácia.
Por isso, operadores de navios precisam sempre balancear a carga para manter o navio na altura ideal, onde o bulbo funciona melhor. É uma ciência complexa chamada de Trim Optimization, mas espera que tem mais. O bulbo não só reduz a resistência das ondas, ele também melhora o fluxo de água ao redor do casco. O bulbo cria um padrão de fluxo que guia a água ao redor do navio de forma mais suave e eficiente. Menos turbulência significa menos resistência, o que significa menos combustível queimado. Em testes comparativos, navios idênticos, um com bulbo e outro sem, mostraram diferenças enormes. Um navio sem bulbo precisava de até 20% mais potência do motor para manter a mesma velocidade. É uma diferença brutal. Não é só economia de dinheiro, não. Essa redução no consumo de combustível significa menos emissões de CO2. Com milhares de navios usando bulbos, estamos falando de milhões de toneladas de CO2 que deixam de ser emitidas todo ano. O impacto ambiental positivo do bulbo de proa é gigantesco, mesmo não sendo esse o objetivo original da invenção. Agora vamos para um aspecto que pouca gente conhece: os riscos do bulbo. Por ficar submerso e projetado para frente, o bulbo pode ser extremamente perigoso em colisões. Quando um navio com bulbo atinge outro navio, o bulbo age como um ariete subaquático. Houve casos documentados de navios que foram afundados porque o bulbo de outro navio perfurou o casco deles abaixo da linha d'água. O buraco fica submerso, a água entra rapidamente e o navio pode afundar em minutos. Por isso, pilotos e capitães precisam ter cuidado extra ao manobrar navios com bulbos em portos congestionados. Aquela bolha inocente é, na verdade, uma arma potencialmente letal. E tem outro problema. Dano ao bulbo pode ser catastrófico para o navio. Se um navio com bulbo encalha em águas rasas, o bulbo é geralmente a primeira parte a bater no fundo. Se o bulbo for danificado ou arrancado, a eficiência do navio desaba. Mas apesar desses riscos, os benefícios são tão grandes que praticamente todos os navios modernos usam bulbos. O retorno sobre o investimento é simplesmente irresistível. Agora vamos para a parte mais impressionante: a evolução tecnológica dos bulbos. Engenheiros navais estão constantemente desenvolvendo designs mais eficientes usando simulações computacionais super avançadas. Supercomputadores rodam milhões de cenários, testando diferentes formatos, tamanhos e posições. Alguns dos novos designs de bulbo são tão complexos que parecem esculturas abstratas, formas assimétricas, múltiplas protuberâncias, tudo para espremer mais eficiência. E aqui está um fato que pouca gente sabe: nem sempre é possível adicionar um bulbo a um navio existente. A estrutura do navio precisa ser projetada desde o início para suportar as forças criadas pelo bulbo. Tentar adicionar um bulbo depois pode comprometer a integridade estrutural do casco. Por isso, navios antigos sem bulbo geralmente continuam sem bulbo pelo resto de suas vidas. Seria caro e arriscado tentar instalar um. Mas navios novos, todos já vêm com bulbos otimizados. É padrão da indústria. Então, resumindo essa história fascinante, o bulbo de proa é uma protuberância submersa na frente dos navios que usa o princípio da interferência destrutiva de ondas para reduzir resistência. Economiza 12 a 15% de combustível, o que representa milhões de dólares por navio por ano. Foi descoberto quase por acidente no início do século XX. Precisa ser precisamente projetado para cada tipo de navio. Pode ser perigoso em colisões e continua evoluindo com tecnologia de ponta. Da próxima vez que você vir um navio cargueiro em um porto, repare se consegue ver aquela bolha na frente. Se o navio estiver alto na água, talvez você consiga enxergar. E lembre-se, aquela estrutura aparentemente simples é resultado de décadas de pesquisa em hidrodinâmica e representa uma das invenções mais importantes da engenharia naval moderna. Se esse vídeo abriu seus olhos para algo que estava literalmente escondido debaixo d'água esse tempo todo, deixa seu like. Se inscreve no canal Além da Correnteza para mais revelações sobre tecnologias incríveis que você nunca percebeu. E comenta, você já tinha reparado no bulbo antes? Ou nunca tinha prestado atenção nessa bolha misteriosa? Vamos debater. Até o próximo vídeo e que continuemos descobrindo os segredos da engenharia que está escondida bem debaixo dos nossos olhos. Um abraço e até a próxima.